5-1 em casa. Foi um balaio do gato, foi um passeio. Foi ridículo. É até difícil, assim, a gente num programa, né, num canal que fala exclusivamente sobre Guarani, falar sobre esse jogo. Porque, olha, é decepcionante demais. É muita incompetência, é falta de profissionalismo, sabe? O que aconteceu hoje foi bem absurdo. Sou 2002, tenho 20 anos e hoje foi uma das piores coisas que eu já vi o Guarani fazer. Em campo e fora dele, somando tudo isso, hoje foi uma das piores coisas que eu já vi o Guarani fazer. Vice-Série 2, Vice-Série C. Talvez o pior momento que o Guarani passou na história dele, a 2014 por aí, mas hoje foi uma lástima. O que aconteceu hoje tem que ser lembrado e marcado para no futuro o meu filho, meu neto, neto de vocês, filho de vocês, não passarem por isso que aconteceu hoje. Eu vi gente hoje pela primeira vez e desde que eu vou ao Brinco de Ouro, eu vi gente saindo do estádio com 27 minutos do primeiro tempo, de tão ridículo que foi a atuação do Guarani hoje. Vamos falar um pouco do jogo, o que dá para falar, né? O que dá para comentar disso, desse desastre. Não foi um jogo, foi um desastre o que aconteceu hoje. O Guarani vinha bem, o Guarani vinha de bons resultados. Vir bem é muito forte, né? E eu sempre ressaltei isso em todos os posts que eu fiz desde o jogo contra a Portuguesa. Foi Portuguesa e São Bento, os dois, e agora é esse. Eu ressaltei que foram vitórias que o time não jogou o que realmente poderia jogar. Foram vitórias razoáveis para conseguir o resultado. E eu sempre deixei isso bem claro na minha opinião. O Guarani vinha de três bons resultados. Três bons resultados. Perdão se falha a memória se era 2 ou 3. Já o São Bernardo vinha de vitória contra o Corinthians 2-0, em um jogo que tinha tido só 22% de posse de bola, poucos chutes no gol, e ganharam de 2-0 do Corinthians. O Guarani nunca ganhou de São Bernardo. Isso foi uma coisa que eu não sabia. Eu vi um pouco antes de ir para o estádio. Estava dando uma olhada, analisando um pouco dos números do confronto. O Guarani empatou duas e perdeu duas. A primeiro confronto contra o São Bernardo foi em 2010. Perdeu de 4-2. E hoje mais uma derrota. 3 derrotas e 2 empates em nosso retrospecto contra o gigante São Bernardo, né? O enorme time amedrontador de São Bernardo, com um esquema de jogo, uma tática aqui dificílima de ler, que acho que talvez Guardiola, Klopp, Tuchel e afins nunca conseguiriam pensar que isso ia acontecer no jogo de hoje, que o São Bernardo ia entrar dessa forma. Até porque era a forma que eles vinham jogando desde o começo do campeonato. Bom, vamos falar primeiro do jogo, aí sobre jogadores individuais e para fechar, eu queria falar um pouco do que eu vi dentro das 4 linhas. 50 segundos de jogo, o Guarani teve uma ótima jogada com o Bruno José, que inclusive é o único jogador de que eu não vou falar nada hoje, porque ele foi o único razoável, foi o único que tentou, foi o único esforçado, minimamente esforçado, que correu, que tentou, infiltrou na área, ganhou bola aérea e criou chance de gol. Como nos 50 segundos ele deu um cruzamento pro Jenison, que para variar o nosso grande atacante desperdiçou, é o que ele mais faz nesse time, desperdiçar chance de gol. E não ganha pouco, né? Vale sempre ressaltar isso. Aos 6 minutos e 40, o Barbosa dá uma bicuda no atacante do São Bernardo. Inclusive, eu já queria comentar sobre o atacante do São Bernardo, que é o João Carlos Castro Ferreira, centroavante, camisa 9 de São Bernardo.
Guarda esse nome, porque ele simplesmente acabou com o meio de campo, com o Barbosa principalmente, e com o Enderson. Acabou com os dois volantes do Guarani e com a dupla de zaga. Um jogador só, em um quadrado, cercado por 4 jogadores do Guarani, ele acabou com o sistema defensivo do Guarani. O primeiro gol, ele estava com a bola praticamente dominada, em condição clara de finalizar no gol. O Barbosa dá uma bicuda no meio das pernas dele, a bola sobra ainda no meio da área. O jogador do São Bernardo faz o gol, 1-0. Aos 10 minutos, teve um escanteio pelo lado direito, que o Tony sai muito mal, sai caçando borboleta, ele encontra a bola, e o jogador nas costas do Jamerson faz o gol. O Jamerson não marca as costas dele nesse lance e sai o gol. Aos 27 tem um frangão do Tony, que eu já revi esse lance desde que eu cheguei em casa, umas 2 horas. Eu já revi esse lance umas 3, 4 vezes e eu não entendi ainda o que aconteceu. Eu não entendi o que ele fez. Eu não tô sendo irônico. Não tô sendo irônico, de verdade. Eu não consigo entender o que aconteceu naquele lance. Que disfunção cognitiva teve no goleiro que estava vindo tão bem naquele lance. Foi bizarro. Sentiu a falha. Nitidamente ele sentiu a falha que ele teve no segundo gol. Nesse momento a gente já havia muito torcedor indo embora, porque o time não esboçava reação nenhuma. Era basicamente Castan dominar a bola e tentar alongar. Pegar a bola, alongar no Isaac. E isso não estava dando certo, lógico. O time não tinha volantes hoje para pegar essa bola e fazer chegar nos pontas, fazer chegar no Giovanni Augusto. Inclusive, muita gente vai falar que eu vou pegar no pé dele, porque eu já fiz um comentário no Twitter e algumas pessoas comentaram sobre isso. Mas eu vou deixar mais para frente para falar na parte do Tati sobre. 39 minutos. O Bruno José consegue antecipar os zagueiros, que o Gênison não estava conseguindo fazer isso. Ele consegue antecipar os zagueiros, dar uma boa cabeçada. Quase fez o gol. Uma ótima defesa do goleiro de São Bernardo. Os 43, o Giovanni Augusto decide dar um lampejo, faz uma boa jogada individual pelo lado do campo, cruza na cabeça do Gênison, que estava sendo marcado por um lateral de 1,8 m e faz o gol de cabeça, porque se ele não fizesse nesse caso, seria até irônico. Parece que ele não, se ele perdesse gol, a impressão que ia começar a passar para mim é que ele não queria fazer gol, mas ele converte. Aos 45, logo depois do gol, a torcida começa a apoiar, a torcida tenta carregar o time. Um pouco depois da saída de bola, o Diogo Matheus erra uma bola bizarra no meio campo, não consegue recompor, toma a bola nas costas, o Lucão trava a bola com um atacante do São Bernardo e toma um chapéu, fica procurando a bola e quando acha já está dominada com o time do São Bernardo de novo dentro da área. E aí, mais uma vez, o João, ele, atacante de São Bernardo, camisa 9, ele ajeita o corpo, vê o que ele vai fazer, tem todo esse tempo de esperar a bola na entrada da área do Guarani, ajeita pro camisa 10, se não me engano, chegar chutando e contar com o desvio também do Castan para a bola, encobrir o Tony e saiu o quarto gol, né, o 4-1 para o São Bernardo. Inclusive, marcação essa que o Guarani fez hoje, marcação EAD, porque é a distância, né? O jogador não tem capacidade de dar um combate, de ficar beliscando o calcanhar de atacante, e isso é preocupante. Parece que é falta de vontade mesmo, marca um braço de distância, nunca vi isso. E daí o Guarani vai para o segundo tempo, muito mal, mas chega no segundo tempo com 2 substituições ridículas do Mozart, sem sentido nenhum, na minha opinião. Ele entra com o Careca na ponta esquerda. E quem foi o outro? Não vou me lembrar. Ele entra com Careca na ponta esquerda e entra com o Alvarinho na lateral direita. O Alvarinho, eu canso de repetir, cara. Eu canso de repetir. A gente tem uma grande promessa no nosso time. Um jogador que é muito bom, atuando numa posição que ele não consegue atuar. Tudo bem que assim, naquele momento ali tinha que ser o Diogo Matheus mesmo.
Mas para ele fazer o que ele fez mais tarde, de colocar o lateral direito reserva, me esqueci o nome dele, deixa eu ver aqui. Para colocar o Lucas Marques, não faz também muito sentido essa alteração dele. Né? Já podia ter entrado o Lucas Marques e não queimar novamente o Alvarinho, como parece que é o fetiche do Mozart. Vai ter difícil comentar esse segundo tempo. Aí vamos lá. 2 minutos de Emerson é expulso. Um lance. Não sei porque ele fez aquilo, mas realmente foi para segundo amarelo e foi expulso. Aí, brilhante ideia do nosso gênio Mozart, meteu o Careca praticamente como um ala esquerdo, fechar o Alvarinho e ficar sem lateral. Genial. Depois, nessa ideia aí, ele coloca depois o Lucas Marques, perdão, Alan não, o Lucas Marques, para jogar como um ala direito. E a gente viu porque o Lucas Marques não joga. Ele é bem ruim, ele é muito ruim, ele é bem fraquinho, para ser sincero, né? E aos 24, o Alvarinho não sabe marcar jogar de linha de fundo, porque ele não é lateral. O Alvarinho não é um lateral direito. Ele é zagueiro e volante. Volante, principalmente, que atua como zagueiro. Toma perfil o corpo todo errado numa jogada de linha de fundo, toma uma bola nas costas e sai o último gol do São Bernardo. E nesse momento a gente achou que ia vir mais, tá? Quem tava vendo o jogo achou que tinha muito mais gol do São Bernardo para vir, porque tava sendo um passeio, um balaio do gato. Aí entra também o Eric nesse mesmo momento para fazer a lateral esquerda. E aí ele joga 2 atacantes que não sabiam se posicionar no time. Cara, é uma tragédia. Esse jogo é uma tragédia. Aos 33 ainda o Castro vai lá e dá um soco no atacante do São Bernardo para fechar com chave de ouro, né? Maravilhosamente bem. O enredo do jogo foi esse. Foi ridículo. Foi ridículo. Pô, é difícil comentar sobre. Dá desânimo de falar sobre esse jogo e esse time do Guarani. Porque é muito trágico. O time não tem jogada. O time não teve uma luz. Quando teve de sair o gol, uma jogada ali que o Giovanni Augusto consegue armar e cruzar pro Gênesis, a torcida tenta incentivar, a torcida canta, o Brinco, pô, tenta levar o time junto e toma o gol no lance seguinte, cara. Parece falta de comprometimento, parece falta de profissionalismo. Parece que fez 10 pontos, nossa chance de cair diminuiu muito. Tá, era essa a nossa obrigação. A impressão que dá é essa. A impressão que dá é justamente essa. Individualmente, Tony muito mal, mas se a gente pegar o recorte dos últimos 3 jogos, ele foi muito bem nos últimos 2. Foi horrível hoje. Eu não sei muito comentar sobre ele, sinceramente. Como jornalista, para mim o Tony ainda é o titular pelos 2 jogos que ele fez muito bem. Como Bugrino, que já é outra coisa, outra opinião, é difícil pensar o que pensar do Tony, porque hoje foi bizarro. Na direita, o jogo Matheus. Eu tinha entendido pelo último jogo, apesar do Alvarinho não ser um bom lateral direito, ser um lateral direito nota 5, 6 no máximo, defensivamente ele vai muito bem, não compromete, tem uma boa saída de bola. Eu tinha entendido que ele tinha ganho essa posição, porque entre alguém que está terrivelmente mal no time e alguém um pouquinho abaixo da média, eu imagino que um pouquinho abaixo da média entre, né? Acho que é o mais lógico. Mas não é pro Mozart. Então o jogo Matheus jogou num campo pesado, igual o de hoje, que estava bem pesado o campo, muito molhado, encharcado mesmo. Muito mal. Trágico. Lucão, muito mal também. Não acertou na saída de bola. Não sabia se posicionar, parece, no campo. Tomou um balaio do gato pro João. O João deitou em cima do Lucão quando ele quis. Castan, para mim, um dos piores em campo, se não o pior. Pegava a bola e queria alongar toda hora no Isaac. Não conseguia alongar uma bola que passasse das costas do zagueiro, sabe? Toda a bola, o zagueiro 2 passos para frente,
cabeçada, pronto. A bola não conseguia passar esse ponto para ser um lançamento. Era um chutão na direção do Isaac. Horrível, horrível. Uma das piores atuações de um zagueiro do Guarani que eu já vi na minha vida toda. Jamerson tenta, muito esforçado, ótimo jogador, tenta de todo jeito, mas hoje não tinha como. E foi expulso. Perda importante, né? O Guarani perde muito com ele, sem ele. Barbosa, esse cara vai ser titular até o final da Série B, se bobear, por causa do gol que ele fez contra a Portuguesa. Mas ele não joga bem contra a Portuguesa. Ele dá um passe pro Bruno José contra a Portuguesa e faz o gol. Ele participa ativamente dos dois lances de gol, mas assim, primeiro volante, função é defensiva. Eu tô olhando aqui para baixo porque eu montei um esqueminha numa luz aqui para poder conversar melhor sobre esse jogo. Função do primeiro volante na minha cabeça defender, é o que eu aprendi até hoje, é do que eu jogava e sempre foi passado. O primeiro volante defende à frente da área. E ele não tem a menor condição de fazer isso. Muito mal, horrível. Toda a bola é para trás, marcação a 2 braços de distância, não fecha o espaço na frente do Jamerson, não fecha o espaço na frente dos dois zagueiros, não dá bote aqui na frente para fazer a falta, não faz nada. Ele não faz nada. É muito. É muita falta de senso tático e colocação em posição em campo, cara, pra ser desse jeito, sabe? Ou é falta de noção mesmo, não sei. Ou é horroroso, enfim. Muito mal. Aqui quem eu tinha um pouquinho mais de esperança que entraria bem hoje era o Anderson, no lugar do Rios, mas também muito mal, muito apático, com medo de jogar bola. Não marcou bem mal, inclusive. O gol que sai no lance de contra-ataque, o quarto gol, ele marca a distância, o João Paulo. Então, marca de longe, né? Deixa o João Paulo virado da forma que é, enfim, horrível. Bruno José é o único que eu salvo no jogo de hoje. Acho que ele foi bem. Melhor do Guarani disparado. Ele tentou a todo custo, ele tentou uma jogada diferente, ele tentava infiltrar na área. Ganhou bola de cabeça, ganhou bola em velocidade. Ele foi bem hoje, cara, foi muito bem. Mas não adianta, o resto do time não coopera. Isaac, muito mal, horrível. O que aconteceu com o Isaac? O que aconteceu com o Isaac hoje? Tem uma explicação tática, né? Eu entendo que tem uma explicação tática aqui da forma que o São Bernardo jogou. O Mozart queimou a forma de jogar do Isaac hoje. E foi muito mal, não acertou nada. Mesmo depois no segundo tempo que ele baixou um pouco a linha de ponta para jogar de meia junto com o Giovanni Augusto, também foi horrível. Tanto que saiu logo depois. O Gênison, não preciso falar nada, eu não vou falar nada do Gênison, que é melhor. Giovanni Augusto. Pô, Giovanni Augusto, você é um ótimo jogador, mas é uma pena que você só joga quando você quer. Isso é a maior falta de profissionalismo, na minha opinião, que um jogador pode mostrar. Você só joga quando você quer. Quando você quer, você pega uma bola, leva para a linha de fundo, faz uma jogada linda, cruza na cabeça do nosso centroavante para fazer o gol. O resto do jogo, você se esconde atrás de volante. É isso que você faz. Quando tem um pênalti, você vai lá bater um pênalti, bater uma falta, para ter estatística, para ter número. Não é o que importa o número. Cara, você acha que você vai para algum outro time só com número? Scout nenhum hoje mais contrato com base só em número, cara. Todo mundo vê teu jogo. Pelo amor de Deus. Pô, que é isso, cara? Que coisa ridícula. O São Bernardo marcando com 2 caras no meio-campo aberto para você jogar. Esse era um jogo para você jogar. Jogaram com esses 2 jogadores de meio-campo extremamente abertos. E compunha o camisa 11 deles, se não me engano, para fazer uma linha de 3 aqui no meio. Eles ficavam com 2 jogadores no campo de ataque sem obrigação de marcação. E esses 3 jogadores extremamente espaçados. Você tinha toda a liberdade do mundo aqui para aparecer na entrelinha, receber bola, e você se esconde atrás de volante. Você é o jogador mais... Cara, você é um dos jogadores mais nojentos que eu já vi atuar no Guarani. Aí o que faz? Uma linha na bola, faz uma ótima jogada, uma jogadaça, uma jogada que ele tem capacidade de fazer.
que seria a função dele, né? Fazer uma jogada diferente, achar a jogada diferente. Não, belo cruzamento, pronto, fez meu número. Ótimo, dei minha assistência. E passa o resto do jogo continuando se escondendo atrás de volante. Você faz isso todo jogo. O seu mapa de calor é ridículo. Se você coloca no mapa de calor a formação 4-3-3 ou 4-4-2, é sempre atrás de um volante que você tá. Pode colocar. Entra no SofaScore, você torcedor. Eu vou deixar no meu Twitter também. Se o Léo autorizar eu postar no Bugrecast, eu posto lá também. Pega o mapa de calor do Giovanni Augusto no SofaScore e monta a formação do time adversário. Tanto em 4-3-3 com dois volantes, tanto em 4-4-2 com dois volantes. E aí você vê onde ele fica. Sempre nas costas dos dois volantes. Porque é isso que você sabe fazer, enganar e viver abaixo de números. Só que assim, com números você não vai a lugar nenhum, você não vai sair do Guarani, a não ser para uma divisão inferior, um time inferior, e você não vai levar o Guarani a lugar nenhum. Isso é uma grande pedra. Na minha opinião, isso é uma pedra nesse time. Tá? É ridículo. É ridículo. Você é muito ridículo. Bom, vamos lá. A forma de jogar do nosso São Bernardo, que inclusive eu comentei sobre isso com o pessoal que foi comigo ver o jogo. A forma de jogar de São Bernardo é com 3 zagueiros, 3 bons zagueiros, inclusive. Um sistema legal que o São Bernardo fez. Tem feito e tem gerado certo resultado. 2 alas, 2 meias, bem espaçados, tá? Bem espaçados, 2 meias. Mais uma vez, Giovanni Augusto tinha toda essa liberdade para buscar a bolinha entre linhas. O ponta direita em marcação acabava recompondo no meio para fechar com 3. E ficava com 2 no ataque, situação de marcação, situação de ataque. Esse ponta direito fazia a função de ponta para justamente chegar nas costas do Jamerson. E isso aconteceu mais de uma vez, muito mais de uma vez, várias vezes, quase o jogo todo. E deu certo, resultou. E a situação que eu queria destacar é como ele anulou o time do Guarani. O time do Guarani só tem jogado pelas laterais. Isso aí todo mundo sabe. Desde o começo do campeonato, desde a Série B. O time do Guarani joga pela lateral. Tendo, então, um ponta-direita que vem de trás, porque ele tem que cobrir o Diogo Matheus, e tendo um lateral esquerdo extremamente ofensivo, que é uma das principais armas no campo de ataque, se não a principal arma, os 2 alas só foram antecipados para jogar na linha de intermediário. Então ficava praticamente um 3-4-3. Antecipando esses 2 alas, o que acontece? O Jamerson bate com um ala direito. O Bruno José bate com outro ala, o ala esquerdo. O ponta esquerda, que não tinha obrigação de recompor no meio campo, bate com o Diogo Matheus. O 9, o João, atrapalha o Castan e o Lucão. E os dois jogadores que já eram de meio têm uma função simples de fechar aqui as laterais. O meio estava completamente exposto. Tinha um jogador parado na marca central do meio de campo. Era assim que se defendia o São Bernardo. Aqui o camisa 3, o zagueiro pela direita batia com o Isaac. Isso aqui é um negócio que o PVC fala bastante, né? Tenta analisar os jogadores que estão batendo um com o outro, né? Do time adversário. Quem bate com quem em cada setor. E é isso que eu estou tentando explicar aqui mais ou menos. Para chegar no ponto que eu gostaria. O Isaac bate com o zagueiro pela esquerda. O Gênison bate com o zagueiro central, o líbero. E o 5 sobrava. Justamente para impedir a chegada do Bruno José. Fazer a cobertura. Caso acontecesse uma jogada pela esquerda, o zagueiro, o líbero, fazia a cobertura do zagueiro central, Rafael Vaz, que era o 5, o zagueiro pela esquerda, vinha para marcar o Gênison. E quando o Guarani chegava no último terço, o volante deles encostava no Giovanni Augusto. Era mais ou menos assim que acontecia, que a coisa rodava, né? Então, mais uma vez, aí nessa análise, o que eu quero chegar no ponto
é que o Jamerson era marcado individualmente. Quando o time joga no 4-4-2, não tem muito como acontecer, a não ser que o ponto acompanhe ele. Quer dizer, no 4-3-3, a não ser que o ponto acompanhe o Jamerson até o final, mas foi raro acontecer até hoje. Aconteceram poucas vezes. E aí, em situação de 1 contra 1, situação qualitativa, Jamerson melhor atacando do que o ponta defendendo, levava vantagem. Agora ele tinha um jogador de defesa para marcar ele. Situação qualitativa, batia 1 contra 1, com a sobra ainda de mais um jogador do meio campo no Jamerson. O Isaac ficou completamente impedido de jogar, porque já que ninguém precisava marcar o Giovanni Augusto, encostava mais um meia nele, no Isaac, no caso. A marcação praticamente dobrava tanto no Jamerson quanto no Isaac. O lado esquerdo criar jogada não conseguia criar, porque toda a marcação ali era dobrada. O Anderson não avançava as linhas para puxar um jogador dessa marcação. O Giovanni Augusto até era marcado, mas é AD também, marcação de longe. E o Barbosa não conseguia dar um passo para frente certo. Então isso complica ainda mais. Por isso toda jogada saiu do lado direito. Situação de 1 contra 1 do Bruno José com o ala esquerdo. Na situação qualitativa, aparentemente, o Bruno José é melhor atacando do que o lateral esquerdo, eles defendendo. Levava muita vantagem, por isso conseguia chegar nas costas. E aqui era a falha do time de São Bernardo, que não tinha a sobra desse lateral. Porque o zagueiro que teoricamente marca a sobra desse lateral esquerdo, estava marcando a sobra do zagueiro central. Que estava marcando, quer dizer, o Gênison, porque o zagueiro central estava marcando a sobra do Isaac e Gemerson. Acho que deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer, tá? Muito ruim, horroroso. Eu não me lembro de ver um jogo onde o Guarani jogou tão mal quanto no jogo de hoje. É para acabar com a semana de qualquer um. Eu acho que é isso que tem para falar do jogo de hoje. Lembra que eu falei que a nossa briga agora era outra, era a briga para classificação? Ziquei. Esquece tudo, toda essa conversa. Esquece todo esse papo. A briga agora é fazer os 13 pontos e torcer para uma reforma nessa Série B. É o que eu espero. Um novo técnico com ideias diferentes e formas de jogar diferentes. Não tem muito o que falar. Desculpa, eu tanto falo. Se me der 1 hora para falar, fico falando. Hoje eu não tenho muito o que falar, não. É isso, a nossa briga volta a ser aquela de sempre, desde o começo do campeonato. A briga é os 13 pontos. Eu estava enganado e peço perdão se eu te iludi. Meu nome é Giovanni Vitorelli, muito obrigado pela atenção. Se você tem algo a discordar, deixa aqui nos comentários. Se você quer ver essa situação que eu estou falando do Giovanni Augusto, entra no meu Twitter, @03didio ou Vitorelli. Acho que assim você encontra também. Eu vou deixar lá isso que eu estou falando, caso não tenha dado para entender, sobre o Giovanni Augusto. Acho que essa variação tática já é algo mais difícil de explicar em pouco texto. Espero que tenha dado para entender. Se não deu para entender, pode deixar aí embaixo que eu tento esclarecer isso, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal do Bugrecast, tem conteúdo até demais para esse time que não faz jus, mas a gente está aqui sempre acompanhando o Guarani, porque a instituição é muito maior do que os jogadores, do que técnico, do que comissão, do que presidência, do que for. A instituição Guarani é muito maior que tudo isso. E é por ela que a gente está aqui, produzindo conteúdo, informando vocês, batendo esse papo e dando esse espaço para torcedores como eu poderem falar um pouco. Tá certo? Se inscreve no canal, like, já falei, like, comenta se você concorda ou discorda de mim, o que você discorda, o que você concorda. E em breve estaremos aí. Espero que sem o Moser no comando. A vitória contra a Portuguesa enganou muito.